Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à sexta aula. É, a gente já terminou de falar sobre automação quando se trata de comandos de automação, tá? Já passamos por tudo. Você já sabe automatizar o seu mouse, já sabe automatizar o seu teclado, já sabe automatizar detecção de imagem. E agora você só precisa combinar todos esses comandos e realizar suas automações livremente, tá? Com base nas suas necessidades, o que você quiser automatizar, ok? E de agora em diante eu vou ensinar para vocês alguns facilitadores para o pós-automação, ou seja, depois que você digita todo o código, depois que você cria toda a sua automação, o que que você faz, né? A gente pensa assim, popularmente falando, em um arquivo executável, né? Você não vai querer executar toda hora o seu código através do PyCharm, né? Aquele botão ali verde. E pior ainda, imagina só você apenas executar a sua automação em um computador necessariamente contendo o Python e o PyCharm. Gera uma certa limitação, entende? Não seria muito melhor se você compactasse todo o seu código em um único programa, em um único executável e inclusive você conseguisse distribuir ele para outras pessoas, para que outras pessoas possam baixar e usar na máquina delas sem qualquer dependência com o Python, sem precisar ter o Python instalado na máquina ou o PyCharm como um aplicativo normal? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. E como vocês já podem ver, aqui eu coloquei uma série de imagens com vários aplicativos, com vários executáveis, tá? E é pensando nisso que a gente vai é, fazer o nosso próprio executável, com um ícone, com um nome e contendo também toda uma estrutura de pastas onde o nosso projeto vai ficar alocado. E a partir daquele projeto a gente vai gerar um atalho para então esse atalho ficar no seu desktop, na pasta da sua preferência, tudo bem? Então o seu programa, a sua automação no final das contas vai ficar com uma cara bem profissional, tá? Como se fosse mesmo um aplicativo criado por uma empresa e por aí vai. Então vamos retornar para o código da aula passada, tá? E vamos aproveitar esse código para tornar ele um programa executável, um arquivo executável. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que arquivo executável tem a extensão .exe. Você vai perceber que todos os arquivos que você abre no Windows vão ter essa extensão, tá? É justamente um arquivo com essa extensão que vamos criar, beleza? Então, a gente vai agora para nossa documentação e aqui, pessoal, existem três possibilidades, tá, de você transformar o seu código em um arquivo executável. A primeira delas e a mais simples é você digitando esse comando aqui, pyinstaller, que é o grande responsável por fazer essa transformação, né? E você vai digitar o arquivo de Python que você quer transformar em um executável, né? No caso, você vai digitar o nome do seu arquivo, tá? Você vai perceber que aqui no Notion ele dá um nome genérico, ele vem com um nome genérico, mas quando você for executar esse comando, você vai trocar esse nome aqui, tá? Vai manter o .py porque o seu arquivo é um .py pelo nome do seu, tá? Então vamos demonstrar aqui esse primeiro comando, o que que ele faz? Em primeiro lugar, esse comando ele não vai aqui no código em si, tá, pessoal? É algo externo do código. Vocês vão agora aqui no canto esquerdo inferior do computador na aba, nesse íconezinho aqui de terminal, tá?
Vocês vão fazer tudo por esse ícone aqui, por essa função de terminal. Então eu vou clicar. Então ele abre para mim o, como se fosse uma guia de Windows PowerShell, porém no PyCharm. E ele está na pasta do meu diretório, na pasta do meu projeto, tá? Ele é como se eu tivesse aberto aqui uma janela do PyCharm manualmente e tivesse navegado com comandos e por aí vai até a pasta do meu diretório, tá? Ele abstrai tudo isso para a gente. Então, eu recomendo demais que você utilize essa função do PyCharm. Poderia sim você fazer isso numa guia é, original do PowerShell, mas pô, para facilitar a sua vida, cara, prefira cortar caminho, tá? Prefira pegar esse atalho aqui que não vai machucar não, beleza? Então vamos colar aqui o comando, né? Vou dar um paste e vamos apertar Enter. Opa, antes de apertar Enter, lembra do que eu falei. Galera, eu tenho no meu projeto algum arquivo Python chamado arquivo underline Python? Não. O arquivo que eu tenho, né, o meu arquivo principal, que é justamente a minha automação, se chama meu app.py. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear esse arquivo para meu app.py. Então, o comando ficaria assim. Se o seu arquivo Python, aí, o seu principal, se chamar meu aplicativo, você vai digitar meu aplicativo.py. Se você colocou minha automação, você vai digitar minha automação.py. Meu aplicativo super, meu aplicativo super.py. Entende? O nome do seu arquivo precisa estar aqui, tá? Então agora eu vou apertar Enter e ele vai trabalhar, né? Ele está fazendo agora a transformação do seu arquivo Python em um arquivo executável. Pronto. A transformação, né, vamos dizer assim, já foi concluída. Inclusive ele avisa aqui, né, que a build está completa, os resultados estão disponíveis em. Aí ele dá o caminho do seu diretório e ele diz que os resultados estão na pasta dist. E quando você vamos clicar aqui por fora, aqui apareceu já. Quando você se depara, perceba, galera, que foi adicionado na nossa estrutura raiz algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, você pode notar já a pasta build. A gente não tinha essa pasta. Em segundo, a pasta dist. A gente também não tinha essa pasta. E em terceiro, um arquivo aqui com o mesmo nome do seu arquivo Python, porém .spec. Não tínhamos também. Isso é normal, tá, galera? Isso o PyAutoGui faz mesmo. Ele tem alguns arquivos ali de configuração após fazer a criação do seu arquivo executável que você só respeita, né? Mas o que interessa para a gente é essa pasta aqui, ó, a dist, tá? Então vamos clicar com o botão direito do mouse, clicar em copy para copiar e agora a gente está livre para colocar o nosso arquivo executável, né, a raiz dele em qualquer lugar no nosso computador. Nesse caso, eu vou utilizar a pasta downloads, tá? Mas você poderia, sem problema nenhum, ir no seu arquivo, no seu disco local C e colocar ele aqui em arquivos de programas, como se ele fosse mesmo um programa aí que você instalou no seu Windows, tá? Sem nenhum problema. Eu, para fins didáticos, só vou colocar aqui na minha pasta de downloads mesmo. Então aqui eu venho, colo e aí está a minha dist. Dist, pessoal, é de distribuição.
No caso, no inglês vem de distribution, só que em português, distribuição, você literalmente acabou de criar uma distribuição, uma versão do seu programa. E aí, quando você clica nessa pasta, ele vai ter o diretório com o exato mesmo nome do seu, que é meu app, tá? E aí, quando você entra, tem aqui já o seu executável, beleza? Perceba que ele vem com um ícone. Deixa eu ver se dá para aumentar esse ícone. Perfeito. Perceba que ele vem com esse ícone aqui, padrão do PyAutoGui, tá? A gente posteriormente não vai querer esse ícone padrão. A gente vai querer um ícone personalizável, bonitinho, do nosso gosto, entende? E vocês vão aprender como é que faz isso. Mas por enquanto, vamos apenas destrinchar o conceito mesmo, tá? Então, eu estou aqui na minha pasta e eu já posso clicar no meu arquivo executável que ele vai executar o meu programa, tá? A minha automação. Só tem um problema, galera. Essa estrutura toda aqui, tá? Essa distribuição já não tem nada mais a ver com o meu PyCharm. Tá tudo independente. Então, se eu executar aqui, lembra que no meu código eu tenho duas chamadas para duas imagens. A primeira aqui na linha 5, eu chamo a minha imagem do botão Add, e a segunda aqui na minha linha 21, que eu chamo a imagem do botão do Telegram. Só que quando eu clicar no meu executável e o meu programa começar a trabalhar e linha a linha ele for executando, quando ele se deparar com aquelas funções que vão chamar as minhas imagens, cadê as minhas imagens? As minhas imagens não estão aqui, tá? Então eu tenho que capturá-las, ok? Mais uma vez e colocar ao lado do meu arquivo executável, traduzindo na mesma pasta do meu arquivo executável, tá? Então, deixa eu pegar as imagens aqui que importam para esse script, tá? Você precisa pegar as imagens que importam para o seu e assim sucessivamente, sempre baseado no projeto que você criou. Aqui importa o Edge, então eu já vou copiar o botão do Edge, né, melhor dizendo. Colei, tá? Já está aqui. Isso aqui foi um print que a gente tirou na aula, não importa, vou até deletar logo. Delete. E o nosso botão do Telegram, pessoal. Opa, deixa eu copiar. Pronto, já copiei e colei. Agora eu posso abrir o meu arquivo tranquilamente, tá? Vou dar dois cliques nele e vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente. Então ele vai executar aquelas mesmas coisas, tá? E galera, perceba que ali, ó, na minha barra de tarefas, ao lado do ícone do PyCharm, tem um ícone de terminal. Conseguiram notar? Esse ícone de terminal é uma tela preta que vai sendo executada enquanto o meu script está rodando, e aí ela some. Percebeu? Então, aquela tela ali, aquela tela preta, não importa tanto para a gente, porque a gente não interage com a nossa automação. Afinal, é uma automação, né? A gente quer que tudo aconteça o mais clean possível. Então, vamos voltar aqui. Vamos apagar essa distribuição que a gente fez. Se a gente quiser remover aquela tela preta, aquele íconezinho do terminal, a gente adiciona uma opção no nosso comando anterior, que é o --windowed. Então, vamos aqui adicionar
esse comando para que aquela tela preta saia. Então, você vem aqui, terminal, pode colar, tá? Paste. Só que eu preciso digitar o nome do meu arquivo Python, que é meu app.py. Enter. Aqui, galera, como eu já tenho uma distribuição na minha estrutura, ele me pergunta: olha, você já tem uma distribuição e todos os conteúdos serão removidos. Você quer continuar? Nesse caso, sim, a gente quer continuar. Então, aperto Y e Enter. E beleza, os resultados já estão disponíveis, tá? Copio a pasta dist, vou copiar com Ctrl C mesmo, tá? Ctrl V agora. Agora perceba que eu vou executar minha automação sem aquela tela preta, mas antes eu preciso colocar as imagens aqui, senão vai dar erro, tá? Botão do Edge e botão do Telegram. Perfeito. Agora eu vou executar o meu aplicativo. O Windows Defender está fazendo uma verificação, né? Que ele estranhou esse aplicativo. E aí, galera, meu aplicativo já está executando sem nenhuma tela de terminal, sabe? Sem nenhum ícone na barra de tarefas. Ele está executando literalmente invisível, tá? É muito interessante fazer isso, beleza? Eu vou... Deixa eu esperar um pouco. Tá. Vamos fechar tudo aqui. Deixa eu fechar o Telegram também. Tá. Uma vez que você coloca a distribuição do seu projeto em algum lugar no seu computador, como é que você faz para ele ficar aqui bonitinho na sua área de trabalho? Você só precisar dar um clique nele sem maiores trabalhos. É muito simples. Você vem aqui, dá apenas um clique no seu executável, depois um clique com o botão direito do mouse, tá? E vem aqui mostrar mais opções e enviar para, e aqui área de trabalho, criar atalho. Então ele fica aqui, né, bonitinho na nossa área de trabalho, tá? Vou renomear. Perfeito. Qualquer hora que eu quiser executar, eu só venho aqui, dou dois cliques, não tenho que depender de PyCharm, inclusive eu poderia fechar o PyCharm agora, que esse aplicativo iria funcionar normalmente, tá? Poderia inclusive desinstalar o Python da minha máquina, que esse aplicativo iria funcionar normalmente, ok? Então é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu excluir tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês como trazer o seu próprio ícone para o seu arquivo executável, tá? Eu acho essa possibilidade uma das mais interessantes quando a gente fala em transformar o seu código para arquivo executável, porque aí ele fica com uma cara bem marcante, sabe? Marcado com a sua personalidade, com o que você gosta, entende? Ele fica literalmente do jeito que você quer. E nada melhor que isso, né, galera? Então, para isso, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar de um arquivo de imagem com a extensão .ico, que tipicamente são imagens para ser mesmo ícones de arquivos executáveis. Então, onde é que a gente acha essas imagens? Bom, tem vários sites. Um dos que eu indico é esse aqui, icon-icons.com, tá? Inclusive é um site que está em inglês, mas isso não impacta muito. Prefiro fazer pesquisas em inglês também, tá? E aqui, como eu gosto das minhas automações com cara de robô, eu vou colocar aqui um robot, que significa robô em português.
E aí ele já me retorna vários ícones, tá? Eu vou escolher um aqui, deixa eu ver. Ah, quero esse aqui, esse azul. Vou clicar, fazer download, vou selecionar ICO. E aí, galera, eu recomendo que vocês selecionem 256 pixels. É um tamanho já muito bom, bem razoável. Traz bastante nitidez para o seu ícone e ele já está aqui na minha pasta de downloads. Vou renomear para meu robô. Poderia colocar meu ícone, mas vou colocar aqui meu robô, tá? Só para critério de didática, porque lá no Notion provavelmente está meu ícone já, né? E eu quero que vocês entendam que é o nome do arquivo e não o que vem no Notion, tá? Exatamente. Então, galera, para que vocês adicionem um ícone personalizável ao seu executável, antes de mais nada, você traz ele, né, para a raiz do seu diretório. Então, vou dar um Ctrl C aqui, fechei. Aqui eu aperto na raiz do meu diretório, Ctrl V, aqui OK, e pronto, ele já está aqui, meu robô.ico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse terceiro comando, que ele incorpora, ó, o traço icon igual a, e aqui nesse igual a você coloca o nome do seu arquivo e a extensão .ico, beleza? Então vou copiar e colar aqui, tá? Claro, o nome do meu arquivo .ico não é meu ícone.ico, é meu robô.ico. Então aqui agora, obviamente eu preciso também modificar o nome aqui do arquivo Python, né? Que não é arquivo underline Python, é meu app.py, beleza? Então, enter. Quero sim excluir tudo e já está pronto. Agora, galera, vamos copiar a pasta de distribuição, tá? Vamos colar aqui em Downloads. Perfeito. E agora eu tenho o meu aplicativo aqui. Ele deveria estar apresentando o meu ícone, o ícone que a gente baixou, tá? Isso aqui é um erro do Windows. Vamos ver se apertando um F5 não vai. Tá, calma aí, confia que vai dar certo. Mostrar mais opções, enviar para a área de trabalho. Deixa eu renomear aqui. Tá? Agora eu vou reiniciar o meu Windows Explorer. Eu acho que meu Windows está dando bug, tá? Gerenciador de tarefas, Explorer. Vamos reiniciar isso aqui. Perfeito, pessoal. Então, como vocês puderam ver, não foi erro do Python, tá? Meu Windows realmente teve uma falha aqui de atualização, tá? Do ícone, mas pode esperar com toda certeza que após digitar aquele comando que eu te disse no PyCharm, a sua distribuição vai vir com o ícone que você colocou, beleza? Aqui foi um erro mesmo do meu sistema operacional, que inclusive não é a primeira vez que apresenta esse erro, mas enfim, depois eu vou resolver isso. Então, como vocês acompanharam, o ícone está aqui, foi exatamente o que eu baixei. Agora fica muito mais intuitivo, fica muito mais fácil de eu utilizar minha automação, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Espero que vocês repliquem esse conhecimento com a atividade passada. Inclusive, essa é a nossa atividade desse vídeo, tá? Fica aqui para vocês. Transforme o arquivo da última atividade em um executável com um ícone próprio e um atalho na área de trabalho. Beleza, pessoal?
Então, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.